Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, também nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo, participando da Santa Missa, aqui no Povoado Sapé, toda a paróquia de Santa Ana. Que bom estarmos juntos, não é? Que bom celebrarmos esta grande festa para todos vocês, a festa de Santa Ana, um momento tão esperado todos os anos. Com certeza, nosso coração estava um pouquinho assim aflito. Será que poderemos celebrar? Não é? Celebrar como tanto gostaríamos de celebrar. E graças a Deus tivemos essa flexibilização, né, ainda um pouco maior. E que bom que vocês responderam ao chamado do Padre Joélio. Que bom que vocês estão vivendo essa experiência de estar, né, sobre o pastoreio do Padre Joélio, que possamos, que vocês possam, né, sempre mais estarem atentos à voz desse grande homem, grande pastor, que tem tanto feito bem a esta comunidade. Né? A nossa oração, a nossa gratidão ao Padre Joélio. Queridos irmãos e irmãs, então, voltando-se também um pouco mais para vocês que estão em casa, que bom que vocês estão também perseverando, né? Perseverando na fé, estão sendo assíduos, com certeza, na participação em casa, aqueles que não podem vir, né? Certamente os mais idosos, mas que bom que aqui nós podemos também contemplar, né, um público, né, bastante misto, né? Jovens, adultos, né, idosos, crianças, homens, mulheres, a vocês que estão aqui também.
uma grande salva de palmas. Também sinta-se, bastante incluídos nesta celebração, os responsáveis desta noite, os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Onde estão? Onde estão? Agora melhorou. É a comunidade Saco e Colônia Sapé. Onde estão os irmãos? Coisa boa, né? Bom ver essa correspondência. Vocês não sabem como o padre está feliz, né? Tanto o padre aqui, o padre André, como o padre Joel, pela presença de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, além de celebrarmos a festa de Santa Ana, a liturgia nos proporciona celebrar hoje a memória de Santa Maria Madalena. Podemos dizer que a história de Maria Madalena é uma história que nós também podemos nos enxergar. A história de Santa Maria Madalena revela aquilo que, para Jesus, ele é o maior mestre, mestre de transformar vidas. Jesus, ele veio para transformar as nossas vidas. Jesus é esse grande artesão, esse grande artífice do ser humano. Jesus veio para regenerar a humanidade, recriar a humanidade. E nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus veio fazer aqui na Terra foi justamente esta realidade. Ele veio nos dar uma vida nova. Ele mesmo diz: eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, eu não vim para os justos. Os justos já são justos, mas ele veio para você, para mim, para nós pecadores. Ele veio para nós enfermos. E Maria Madalena era uma mulher enferma, era uma mulher que trazia em si várias feridas na sua alma. Conta os evangelhos que de Maria Madalena Jesus expulsou 7 demônios, para dizer que em Maria Madalena estava a plenitude de todos os pecados, podemos dizer assim, nos vícios de maneira particular, não é? E daí nós podemos intuir aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Jesus quer nos libertar de todos os nossos pecados, sabendo que essa libertação ela é um processo contínuo. Certamente iremos ter um encontro marcante, um encontro decisivo. E eu vos pergunto, você já teve esse encontro decisivo com Cristo? Todos nós precisamos ter um encontro que nos proporcionará um antes e um depois. Porque quando Jesus passa em nossa vida, não somos mais os mesmos. Claro que não podemos pensar que a conversão ela é imediata, mas nós iniciaremos um processo de conversão. Nós precisamos ter isso em mente. Devemos recordar do encontro com Cristo, do encontro pessoal com Cristo, do encontro que revolucionou a minha vida, porque senão iremos simplesmente ser cristãos católicos de IBGE. Nós não podemos simplesmente nos comportar como aqueles que ouviram falar de Jesus. Nós devemos conhecer o que cremos, e não só conhecer intelectualmente. Não podemos conhecer simplesmente por um conhecimento científico, teológico. É bonito a gente saber, ter um conhecimento vasto, conhecer
as teorias, né? O que a liturgia diz, o que a Bíblia diz, mas eu preciso ser uma testemunha. A testemunha é aquela que viu e ouviu. Por isso que Maria Madalena, ela é considerada a primeira testemunha do ressuscitado. O primeiro personagem que anunciou que Jesus estava vivo após ela mesma ter presenciado a crucifixão. Irmãos e irmãs, nós precisamos de testemunhas. Nós precisamos de pessoas que passaram por um processo de conversão. Precisamos de pessoas que se deixaram encontrar por Cristo, assim como Maria Madalena se deixou encontrar por Cristo. Precisamos de pessoas que entendem agora que não é simplesmente católico, não é simplesmente cristão, porque foi batizado quando era criança. Nós precisamos de pessoas que passaram por um processo de transformação tal que hoje elas não conseguem mais se conter com essa realidade, com essa experiência, porque quem conhece a Cristo, quem um dia deixou se encontrar por Cristo, não permanece o mesmo e não fica para si, não guarda o que viveu para si mesmo. Nós precisamos de homens e mulheres que se permitem dar Cristo aos outros, não ficar somente para si. Caríssimos irmãos, nós precisamos de homens e mulheres, o Padre está sendo repetitivo, para que vocês entendam que nós precisamos mudar a história de que nós somos católicos, mas que não conhecemos a Deus, que não tiveram encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos mudar essa história, porque muitos participam da missa, mas não sabem por que estão na missa. Muitos fizeram o sacramento, receberam o sacramento da crisma, mas não entenderam o que é o sacramento da crisma, não entenderam o que é ser discípulo de Cristo. Porque eu anuncio Jesus. Eu preciso entender isso. Porque eu professo a fé em Cristo e Cristo ressuscitado. Eu preciso ter claro isso. E que vocês saiam daqui inquietos, se questionando. Será que eu sei em quem acredito? Eu sei em quem professo? Será que eu entendi o que é ser cristão católico? Porque senão nós vamos, eu vou abrir um parênteses, porque senão nós vamos para o candomblé, nós iremos para o centro espírita, não desconsiderando essas pessoas, porque elas são livres em optar, essas pessoas as quais sabem por que estão no espiritismo, não desmerecendo quem é espírita, sabem por que são umbandistas, né? Mas nós cristãos, se nós católicos sabemos de que cremos, não precisamos ir para outros lugares. Nós não precisamos de horóscopo, que eu tenho certeza que aqui ninguém, né, perde tempo com horóscopo, né? Tem alguém aqui? Ninguém vai levantar a mão, se dizer isso, né? Ninguém vai levantar a mão se eu perguntar. Então, ninguém vai perder tempo em ir na casa de fulano de tal, porque ele tem uma oração poderosa, né? Mas não professa a fé católica. Lá, porque vai lá na casa de fulano de tal, que ele vai benzer você, vai rezar, vai fazer, né? Para não dizer as palavras todas, né? Quem é cristão, quem é católico, não necessita, né? Não necessita de fazer oferendas, né? De oferendas. Vocês estão entendendo? Não precisa colocar copo d'água atrás da janela, atrás da porta, não necessita. O padre está falando porque aproveita esses momentos para falar, né? Existe um estudo científico que me disseram que até a NASA já estudou uma planta, não é? Que a gente possa cultivar a planta, não é? Porque ela
faz bem à natureza e ao ar, né? Ela renova o ar. Mas não coloque uma planta na sua porta, porque ela vai espantar o mal-olhado, né? Não coloque a planta, porque ela vai proteger a sua casa. Quem protege a sua casa não é uma planta, porque existe alguém que é maior do que uma planta, aquele que criou as plantas. Ou você não acredita, ou você não crê que aquele que criou a natureza, criou você, é superior do que uma planta, não é? Então que a gente não coloque o poder em uma planta, nem em um animal, nem em um objeto, né? Se nós somos cristãos, se nós somos católicos, nós não precisamos de Buda, com respeito, né? Porque a gente está sendo acompanhado aí, ninguém, né? Então, nós não precisamos de outras crenças. Aí pega a imagem de Buda, né, e coloca de costas, né? Coloca no centro, ainda bota uma moedinha lá de R$1, de 50 centavos, né, sei lá, para dizer que para chamar mais dinheiro, não é assim? Aqui não tem isso, graças a Deus, né? Ou se não, um elefante, né? Teve uma grande moda aí, né, todo mundo comprando um elefante para colocar de costas, sempre assim, de costas, não sei porquê, né? Mas tem que ser de costas. Se não for de costas, não funciona, né? Então não funciona, tem que ser de costas, tá certo? Então nós não precisamos disso. Quem encontrou Jesus na sua vida não precisa de mais nada. Ele é a sua paz. Ele é o tudo da sua vida. Então procure Jesus, procura o sacrário, né? Procura-se adoradores, né? Onde estão? Meu Deus! Onde estão os adoradores? Eu não sei como é que está aqui, a gente não sabe a programação, mas certamente tem um horário de adoração. Você já veio adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, né? Você também não sei como é que é a programação, mas certamente se você pedir para o padre você confessar, você que vai confessar, não é? Então procura o horário de confissão, procura as missas, a Eucaristia, seja um bom cristão católico, participe das missas, né? No seu povoado. Muitas vezes é difícil, porque o padre não tem como dar conta de todos os povoados no final de semana, mas se seu povoado tem uma missa no mês, em 15, não deixe de participar, porque quem encontrou Jesus não precisa de mais ninguém, não precisa de outras crenças, né? Quem tem fé sabe em quem acredita, quem tem fé em Jesus sabe quem põe a confiança e não precisa de outras realidades. Então Maria Madalena foi essa mulher que, encontrando Cristo, esta mulher deixou crescer em si um intenso amor por Ele. Conta também a palavra de Deus, os Evangelhos, que Maria Madalena e outras mulheres acompanhavam a Jesus nas missões. Vejam, e ela não é um papel, ela não representa um papel de destaque. Veja como é interessante isso, não é? Maria Madalena servia Jesus com outras mulheres, com os seus bens. Com os seus bens. Claro que isso aí já seria outra homilia, né? Então nós devemos entender, quando nós nos permitimos ser transformados por Cristo, nós sentimos esse ardor, esse amor intenso por Cristo, ao ponto de colocar tudo no lugar, né? Como a maioria aqui, né, não tem a vocação à vida religiosa, à vida sacerdotal, mas cada um aqui no seu estado de vida, como esposo, como esposa, como jovem, deve encontrar um espaço que não seja um secundário, mas que seja de qualidade, que seja um espaço digno de Jesus, e a gente não seja capaz de abandoná-lo, de esquecê-lo, de rejeitá-lo, porque quem encontrou Jesus sente-se de forma tal que não consegue ser ingrato, né? Maria Madalena foi uma mulher agradecida, uma mulher grata
porque Jesus a libertou do maligno. Certamente Maria Madalena sofria com todas as opressões, com todas as dependências, com todo o vazio, toda a angústia que ela poderia viver. Mas uma graça santificante fez com que o coração dela frutificasse, fez com que o coração dela se transformasse em uma nova mulher. E a partir daí, seguia Jesus fielmente, servia a Jesus e os seus discípulos como podia, né? Com os seus bens, como diz o Evangelho. E foi capaz de ir até o alto da cruz. Poucos homens, só o único homem que foi capaz de fazer isso foi João. São João, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e outra Maria, como diz a esposa de Cleófas, né? Foram aquelas pessoas que foram ao pé de Jesus Cristo na cruz. Vejam como Maria Madalena deve nos inspirar, que nós não podemos ficar com Jesus simplesmente no momento que necessitamos de cura, nos momentos que necessitamos de uma graça especial, de uma graça particular, de uma cura física, de uma graça financeira na sua vida financeira. Nós devemos seguir Jesus até o Calvário. Em todos os momentos devemos estar com Cristo, como Maria Madalena soube ser presença, uma presença de qualidade, né? Não uma presença superficial, mas Maria Madalena soube ser de Jesus. Meus irmãos, e sendo de Jesus, Maria Madalena, com esse amor tão grande, com esse amor intenso, ela não se escandalizou, ou podemos dizer assim, ela não deu escândalo, né? Ela soube enfrentar a morte, tá? Algo que é tão difícil para nós. Maria Madalena foi essa mulher que, com sua inteireza de alma, conseguiu contemplar, né, o Cristo crucificado. Foi essa mulher que, além de contemplá-lo, foi essa mulher que queria cuidar do seu corpo morto. Foi essa mulher que correu na noite, né, para ungir o corpo de Jesus Cristo morto. E foi lá, né, nesse momento, onde Maria Madalena se dirige até o sepulcro para ungir Jesus com os olhos. Ela pôde contemplar o sepulcro vazio e, além disso, contemplar aquele que tanto amava. Meus irmãos, peçamos a Deus, peçamos a Jesus que tenhamos essa fé firme para permanecermos até a cruz, para permanecermos com Ele até o mais alto grau de sofrimento que possamos um dia passar. Que possamos pedir ao Senhor esta inteireza de coração, essa inteireza de alma, para que possamos sempre procurá-lo, não simplesmente porque necessitamos das suas graças, mas porque o amamos de fato, porque o queremos de fato por Ele mesmo e não por aquilo que Ele pode me dar. Maria Madalena nos ensina que, em meio a essas turbulências, em meio das experiências que podemos ter da morte, ela soube conservar a presença de Jesus em seu coração. Para Maria Madalena, ela pôde testemunhar: o Senhor está sempre perto. Que tenhamos essa capacidade de fazer essa experiência em meio à escuridão. Maria Madalena partiu da noite, todas as vezes que a palavra de Deus diz a noite, é a noite escura da alma, a noite da fé, onde nós muitas vezes devemos fazer essa experiência de dar passos mesmo sem ver, sem enxergarmos. Maria Madalena foi essa mulher que partiu, né, na escuridão, partiu porque amava, né, porque existia dentro dela um amor maior por aquele que a transformou, por aquele que a tinha transformado.
Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, assim como chamou Maria, assim pelo nome, chama cada um de nós pelo nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Jesus chama você pelo nome, de modo particular, na noite escura da sua vida. É como se essa voz te acalmasse, assim como acalmou Maria Madalena, quando ele disse Maria. Quando aquela voz entrou nos seus ouvidos, certamente fez com que Maria Madalena pudesse fazer um repouso na sua alma, uma paz invadir o seu coração. Esse homem aí não é o jardineiro. Eu conheço esse homem. Esse homem passou da minha vida. Esse homem transformou meu coração. Esse homem me deu uma nova vida. Esse homem me possibilitou uma nova história. Rabone, mestre. Não é o jardineiro, é o mestre. Eu vi o Senhor. Que ao longo da nossa vida sejamos capazes de testemunhar isso. Que o mestre está perto de nós em todos os momentos da nossa vida. E quando for, de modo particular, na noite escura, ele se fará mais presente ainda ao meu lado. Amém? Amém. Vocês estão cansados? Não. Então podemos ficar mais? Então, vocês já disseram que podem? Vamos. Então não poderíamos encerrar esse momento aqui sem falar um pouquinho também, motivá-los sobre Santa Ana, né? Santa Ana e São Joaquim. Aqui tem avós. Quem são avós? Parece que não é bom ser avó, porque ninguém fala assim com alegria. Onde estão os avós? Aqui. Onde estão os avós? Eita, aí, exagerado. Aí o avô. Então, como vocês são importantes? É ou não é? Como vocês são importantes, né? E de modo especial, os netos. Como gostam, né, os netos, né, dos avós, né? Porque os avós, depois dessa longa experiência da vida, não são mais rígidos, né? Os avós são bonachões, né? Cria os filhos na linha dura, né? Cria os filhos, né, com... Aqui não tem, corta esse negócio aí, né? Com o chicote de lado, né? Não tem mais hoje chicote, né? Não tem mais hoje. Palmatória, né? Quem tomou uma palmatória aqui? Não tem mais, né? Todo mundo aqui são novos, passou dessa época, né? Não são dessa época aí, né? Olha aí, tem gente aí que está reagindo. Lembraram das palmatórias. Então, o que aprendemos de Santa Ana e São Joaquim? A importância das gerações passadas. Nós não podemos descartar os homens e as mulheres experientes na vida, experientes da vida, porque eles viveram tudo aquilo que nós estamos vivendo, e certamente eles tiveram essa capacidade de reler a história, se estivesse no lugar hoje eles fariam tudo diferente, não é? Então nós devemos aprender dos mais velhos essa capacidade de discernir, né, de saber por experiência o que é bom, o que é ruim, e que nós, filhos, netos, possamos escutá-los, né? Que possamos não colaborar com conflitos entre gerações, né? Hoje a moda é dizer, né, minha mãe, meu pai, o senhor é do tempo antigo, né? Hoje é diferente, né? A moda é... Não, pode falar. A moda é, hoje em dia pode tudo, né? O senhor viveu no mundo totalmente, né, atrasado, né?
Estão dizendo aí, atrasado, aqui agora é a modernidade. Então, vamos aproveitar, não é? Então, nós precisamos entender como São Joaquim e Santa Ana foram pais de Maria. Primeiro, foram esses mestres, educadores, pais, mães, homens, mulheres, esposo e esposa. Vocês devem aprender a serem educadores, mestres, aqueles que não só transmitem conhecimento, mas também através da prática, através de ações concretas, transmitem valores, ensinamentos aos seus filhos, aos seus netos. Vocês são esses transmissores do patrimônio da fé. Agora, como é que vocês, claro que existem exceções, como é que vocês querem filhos apaixonados por Jesus, se vocês são os primeiros a não viverem a fé? Como conduzir os filhos a Deus, se vocês são os primeiros a não promover momentos de espiritualidade em casa? Como vocês querem que seus filhos sejam homens e mulheres que tenham um coração apaixonado por Jesus, uma vida doada a Jesus, se vocês não vêm à missa, se vocês não se confessam, se os pais, as mães em casa não dão testemunho de casal que se amam? Assim como Santa Ana e São Joaquim transmitiram o patrimônio da fé, assim também vocês possam promover lares de santidade, ambientes de santidade, ambientes onde se procuram amar e servir a Jesus. Santa Ana e São Joaquim eram judeus fiéis, mesmo na impossibilidade de gerar filhos, e geram a Virgem Maria também na velhice. Mesmo dessa forma, não perderam o amor a Deus. Poderiam serem revoltados por não terem filhos, mas Santa Ana e São Joaquim foram gratos e souberam dar Maria a Deus, oferecer Maria para esse grande projeto de salvação. Então, assim como Maria, os seus filhos, os seus netos têm uma grande missão. Todos nós temos uma grande missão, mas nós precisamos entender que se você educa o seu filho, se você oferece meios, são os primeiros a viverem a fé, certamente vocês vão poder contemplar os frutos em sua casa. Como diz o ditado popular, não é? Conhecemos os frutos pela árvore, não é? Então, que tipo de árvore mamãe e papai vocês são, não é? Os avós, ainda hoje, que tipo de árvore vocês são? Pelos frutos conheceremos a árvore. Então, que bom que devemos hoje olhar os mais velhos não como pessoas atrasadas, antiquadas, mas como pessoas experientes, pessoas que foram aprovadas, pessoas que têm muito o que nos oferecer, muito o que nos ensinar. Aos avós de hoje, a nossa gratidão, a nossa oração. Que possamos pedir a intercessão de Santa Ana e São Joaquim, para que os avós, no tempos de hoje, continuem sendo exemplo de fé e amor à família. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Por intercessão